Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não entra no caixão, dinheiro é a raiz de todos os males. Você já ouviu frases como essa? Eu aposto que já. Essas frases, elas estão por toda a parte. Elas estão na mídia, elas estão em filmes, novelas, redes sociais, nas conversas com a família. Mas eu quero que você saiba uma coisa. Essas frases, elas não passam de mitos que podem estar sabotando a sua relação com o dinheiro. Mas fica tranquilo que nesse vídeo eu vou desmistificar não só essa frase limitante que demoniza o dinheiro, mas várias outras. E eu vou te mostrar também que se você der trela para essas frases, você pode se afastar de uma vida mais próspera e mais feliz. Mas e aí? Vamos entender a verdade por trás disso? Vem comigo. Bem, a primeira coisa que você tem que entender é o motivo de algumas pessoas romantizarem tanto a pobreza. Bem, frequentemente as pessoas costumam romantizar a pobreza por diversos fatores, e eu vou dizer um por um aqui. O primeiro desse fator é por questões religiosas. Então, o líder religioso daquele lugar, ele faz as pessoas interpretar a Bíblia de uma forma totalmente distorcida, demonizando o dinheiro em si. Sendo que, na verdade, a grande questão disso tudo é o seguinte: o grande problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, o excesso do amor ao dinheiro que te leva a um excesso de ganância. E daí você coloca o dinheiro acima de tudo, acima de Deus, acima da família e às vezes até acima de você mesmo. Vamos supor que você já tenha um emprego, um negócio que ele ganha 100 mil por mês, por exemplo. Só que aí você tem uma oportunidade de ganhar 500 mil por mês. Só que nessa oportunidade você teria que abrir mão de tudo, de tempo com a família, de tempo para você mesmo, de tempo de lazer. E se você é cristão ou tem alguma outra religião ali, de tempo para se dedicar à sua religião. E você não teria se você optasse por esse emprego que ganhasse ali 500 mil. Só que você optou por ficar nesse emprego que ganha 500 mil, porque você gosta muito de dinheiro, você nem precisava desse 500 mil por mês, já estava muito bem com 100 mil, mas só porque você é ganancioso, você abre mão de tudo, você coloca o dinheiro acima de tudo para satisfazer a sua ganância. Aí sim que seria uma coisa inaceitável. Só que o problema de algumas igrejas é que na doutrinação ali dos fiéis, elas colocam na cabeça deles que eles não podem estudar, que eles não podem crescer profissionalmente, porque somente isso já daria margem para eles ser gananciosos, serem ali ricos, serem corruptos e que isso poderia levar eles para o inferno. Ou seja, se você é pobre, você é bom, você é humilde, você agrada a Deus e vai para o céu. E se você é rico, você é mesquinho, você é corrupto e ganancioso e vai para o inferno. Infelizmente, essa é a ideia de que muitas igrejas têm passado. Então a pessoa fica com essa crença religiosa limitante e não quer crescer, não quer mudar. E muitas das vezes é o seguinte: a pessoa já era preguiçosa, já era acomodada do mesmo jeito. E daí, quando ouve esse tipo de discurso, ela chega e fala para sua esposa, para os seus filhos, ela aponta e fala: "Ah, tá vendo? Eu tô seguindo certo. Deixa eu ficar aqui com o meu salário mínimo mesmo, eu não quero procurar alguma coisa melhor, senão eu vou acabar ficando ganancioso, eu vou acabar ficando orgulhoso e vou acabar perdendo a salvação." E esse é um dos motivos para as pessoas romantizarem tanto a pobreza. Eu falei aqui sobre a influência religiosa e cultural, mas as pessoas romantizam a pobreza por um outro aspecto também, que seria por fatores psicológicos e crenças limitantes. Daí o que acontece? Algumas pessoas ficam com um sentimento de inveja. As pessoas têm ali um amigo, um conhecido que vivia com as mesmas condições dela, era muito pobre, veio de família pobre, mas a pessoa foi lá, estudou, batalhou e conseguiu uma vida melhor para si, para a sua família, conseguiu morar em outro lugar,
talvez em até outro país, lá em Portugal, na Europa e tal, e tenha uma vida muito boa. E daí essa pessoa começa a ficar com inveja e começa a romantizar a pobreza, falando assim: "Ah, mas tá bom, eu quero ficar na mesma situação que eu estou, porque eu sou mais humilde, porque pobre é mais feliz." Olha só aquela pessoa que se mudou para Portugal, olha só a foto que ela posta lá no Instagram, no Facebook, olha só a escola do filho dela e tal. Não precisa disso tudo, não precisa da casa gigantesca que ela tem, daquele carro e tal. Olha só como aquela pessoa mudou. Ah, ainda bem que eu continuo na mesma e tal. E daí aquela pessoa alimenta mais as crenças limitantes que ela já tinha, achando ali que o rico é ganancioso, é superficial. Na verdade, ela generaliza tudo, achando que todos os ricos são assim. Se você ter contato com dinheiro, você naturalmente vai ficar uma pessoa horrível. Isso é uma crença limitante horrível para você. Ela vai te afastar cada dia mais do seu sucesso financeiro. E como eu falei, muita gente romanceia a pobreza por simplesmente ser uma pessoa preguiçosa. Ela sabe que para você chegar em algum lugar, você tem que ter um esforço. Você tem que ir subindo ali os degraus, você tem que se esforçar para aprender um monte de coisa sobre educação financeira, para aprender sobre negócios, para chegar e ir metendo a cara nas coisas. Por exemplo, para fazer um canal do YouTube, você tem que chegar aqui, ligar a câmera, iluminação, pesquisar ali o tema, pesquisar os temas, ver o que está em alta. Mas aí quando a pessoa quer pensar em alguma coisa para poder mudar, ela vê as dificuldades, ela enxerga só os problemas e acaba ficando paralisada. E daí fica com preguiça, fica procrastinando. Não, amanhã ou depois, mês que vem eu começo, e ela nunca começa. E a partir daí ela diz: não, isso não é para mim. É aquela pessoa lá que tá ganhando dinheiro e tal, ela ganha porque ela é corrupta, tá fazendo alguma coisa de errado aí, é muito cara de pau, e blá, 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 blá. Aquela mesma história de sempre. As pessoas romantizam a pobreza por falta de educação financeira também. Elas começam a ver o dinheiro como uma coisa muito abstrata. Elas não sabem controlar direito o dinheiro e isso acaba gerando medo, repulsa do dinheiro. Elas não conseguem enxergar que o dinheiro é uma ferramenta e daí acabam demonizando o dinheiro, infelizmente. E qual é o fruto que as pessoas acabam colhendo dessa árvore chamada romantização da pobreza? Bem, o fruto é simplesmente o conformismo e o controle social. Então, romantização da pobreza é uma ferramenta usada para evitar revoltas e questionamentos. Porque se o pobre ele acredita que está numa posição moralmente superior por ser pobre, porque ele é mais humilde, porque ele é mais feliz, então ele está menos sujeito a questionar as estruturas de poder e de tentar enriquecer também. E daí os políticos também ficam mais acomodados para melhorar as coisas, para melhorar a situação do país. Então, agora que você já sabe por que as pessoas romanceiam muito a pobreza, vamos começar aqui a fazer uma simulação de um debate contra crenças limitantes, contra pessoas que usam frases que demonizam o dinheiro. E a primeira frase que a gente escuta por aí é a seguinte: dinheiro não compra felicidade. E eu até concordo com você, porque o dinheiro, ele por si só, ele realmente não compra a felicidade. A felicidade é fruto de relacionamentos saudáveis e de realização pessoal. Mas, porém, todavia, contudo, o dinheiro ele proporciona condições para alcançar a felicidade. Ou seja, para você ter um bom lazer, para você ter uma boa estrutura na sua casa, para você ter saúde, para você ter segurança. Vamos supor que você fique doente e precise de um tratamento muito caro. Nesse caso, ter dinheiro pode salvar a sua vida, não é mesmo? Então, o dinheiro em si, ele não é a felicidade. Ele não é a felicidade, mas ele é um meio para reduzir os seus sofrimentos e aumentar o seu bem-estar. Tem muita pessoa que brinca, né, falando: se dinheiro não compra felicidade,
me dê o seu e seja feliz. Mas na verdade, uma coisa que eu sempre digo é a seguinte: se o dinheiro não é tão importante, por que a ausência dele causa tanto estresse, tanta dor de cabeça e tanta preocupação? Então, será que o problema é o dinheiro mesmo? Ou é a falta de acesso a ele? A outra frase comum de pessoas que demonizam o dinheiro é a seguinte: dinheiro só traz problema. E essa frase é um mito, porque dinheiro não traz problemas. O que traz problemas é a forma com que algumas pessoas lidam com ele. Aí sim, é um problemão. E se alguém não tem educação financeira, é lógico que essa pessoa vai ter problemas quando ela for lidar com o dinheiro. Mas isso não é problema do dinheiro em si. Ó, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa compre um carro. Aí beleza, ela nem sabe as regras do trânsito, ela nem sabe dirigir, aí ela vai lá, abre o YouTube, vê um vídeo ensinando mais ou menos como dirigir. Aí ela tem uma noção muito básica, mas aí ela vai lá, entra no carro e dirige, vai lá viver a vida. Daí ela bate em vários lugares, arranha o carro, ela ultrapassa o sinal vermelho, ela anda em alta velocidade e aí no final do dia ela toma várias multas, o carro fica todo amassado, todo arranhado e ainda pegam esse carro. As autoridades pegam esse carro porque elas descobriram que você não tem a carteira de motorista. Ou seja, foi uma experiência horrível. Aí a pessoa chega lá e fala assim: poxa, ter carro é um problema, nunca mais quero carro na minha vida, carro só traz problema. Mas aí eu pergunto, o problema está no carro em si ou está na pessoa que não soube usar o carro ao seu favor? Não soube cumprir as regras de trânsito, não teve paciência para estudar, para pegar a sua carteira de motorista. É lógico que o problema é da pessoa e não do carro. A mesma coisa é com o dinheiro. Se a pessoa não sabe o que está fazendo com o dinheiro, é lógico que isso não vai terminar bem e daí a pessoa acaba pegando ressentimento com o dinheiro, achando que o dinheiro só traz problemas. Mas isso não é verdade. Na verdade, dinheiro na mão de quem sabe usar, ele é uma solução e não um problema. Dinheiro é uma solução porque, por exemplo, ele pode te tirar de uma cidade ruim, de uma cidade violenta e te levar a uma cidade melhor ou a um país melhor em que você viva com mais conforto e que você viva com mais segurança. Também tem uma outra frase bem comum que as pessoas que demonizam dinheiro, elas falam. Elas dizem o seguinte: ricos só têm dinheiro porque nasceram em berço de ouro. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu até concordo que tem algumas pessoas que realmente nasceram em berço de ouro, em que a vida para ela foi mais fácil, foi mais tranquila. Ela só chegou ali no negócio do pai, que já estava construído, e deu seguimento. Mas isso não exclui o fato de que existe pessoas que começaram de baixo, que vieram de famílias humildes, como por exemplo, aqui no Brasil nós temos o exemplo aí do Silvio Santos, que no início ele era um camelô, mas ele tinha um ativo muito importante, que era a comunicação dele. Era uma habilidade incrível e isso o destacou e isso fez dele um empresário muito grande aqui no Brasil. E daí ele ficou muito rico, porque ele batalhou para isso, mas ele não veio de família rica. Então, às vezes, as pessoas demonizam muito isso. E daí elas pensam, quem nasceu camaleão nunca vai poder ser um jacaré. Ou seja, quem está ali na pobreza nunca vai poder sair dela, nunca vai poder ficar rico. Mas isso também não é verdade. Nós podemos quebrar as pernas dessa crença limitante olhando para exemplos do Brasil e do mundo que eram pobres e hoje têm uma vida muito boa, que têm um sucesso financeiro muito bom. Então é muito importante que a gente pare de lamentar
É muito importante que a gente pare de ficar olhando para a vida dos outros, para as facilidades que as outras pessoas têm. Porque, vamos supor que a vida é um jogo, né? Essas pessoas que já nasceram em berço de ouro, elas só estão no nível mais fácil do jogo. Mas mesmo assim, tem muitos herdeiros que não têm inteligência financeira e perdem tudo. Mas você tem que ter inteligência financeira, até porque você nasceu no nível mais difícil do jogo. Você vai ter que construir as suas coisas do zero, porque você veio ali de uma família pobre e você vai ter que batalhar muito mais. Mas eu quero que você tenha na sua mente que sair dessa condição é sim possível e você pode sair dela. Com muito esforço, com muito trabalho, com muita dedicação, você chega lá. Então, pegue esses exemplos de superação de pessoas que saíram dessa situação e se inspire neles. Então, desconstrua essa ideia que está na sua cabeça de que se você nasceu pobre, você vai ficar pobre para o resto da vida. Não, isso não é verdade. Outra frase muito comum de quem demoniza o dinheiro é a seguinte: nós não vamos levar dinheiro desta vida. Então, para que acumular dinheiro? Dinheiro não entra no caixão. Então é aquela frase da transitoriedade da vida, que você está aqui de passagem. E eu até concordo que você tem que tomar cuidado com aquilo que você prioriza na sua vida. Será que você tem priorizado muito o dinheiro em detrimento da sua família? Em detrimento de você mesmo? Mas assim, eu quero deixar aqui um ponto muito importante de que você realmente não vai levar o dinheiro desta vida para outra. Realmente, né, dinheiro não entra no caixão, mas você pode deixar um legado. E qual que é o legado que você quer deixar para a sua família, para as pessoas que vão ficar depois de você? Será que é um legado de dívidas? Então, toma muito cuidado com essa frase que diz que, poxa, para que você está juntando dinheiro? Para que você está acumulando dinheiro se você não vai levar nada desta vida? Quando você se desviver, né? Vamos dizer assim, tá, você não vai levar nada realmente, mas você vai deixar um legado para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo. Você vai deixar ali uma herança. Porque vamos supor que a vida toda você colocou ali o seu dinheiro em um fundo de investimento para os seus filhos. E daí esse fundo foi crescendo e crescendo. Os juros compostos fez esse dinheiro crescer ainda mais. E daí esse dinheiro, ele fica para o seu filho e às vezes por várias gerações, dependendo ali do negócio que você fez. E daí esse negócio que talvez você tenha feito, ele vai beneficiar também os seus filhos no futuro, os seus netos, ou às vezes até uma sociedade inteira, porque o negócio que você faz, uma empresa que você faz hoje, ela vai abrir muitos empregos ali no futuro e vai continuar gerando ali dinheiro para sempre, talvez, se as pessoas que você deixaram tomando conta da empresa, elas forem inteligentes e só fazer o negócio crescer. Então, aquele negócio, aquela sua riqueza, ela não morre com você, mas ela fica de legado para os seus filhos, para os seus netos, esposas, esposos ou até uma sociedade inteira. Então, toma cuidado com isso, que às vezes você pode se acomodar se você ficar com esse pensamento, se você ficar com essa frase na cabeça. Você pode pensar, mas se eu não vou levar dinheiro desta vida, então por que eu vou acumular? Por que eu vou fazer um curso? Para que eu vou fazer uma faculdade? Para que eu vou me especializar em aumentar minhas habilidades de comunicação, de vendas ou de abrir um negócio? Eu vou aqui me acomodar aqui mesmo no meu emprego de 2000 e pouco e tal, e não importa muito as gerações futuras, os meus filhos vão continuar sendo pobres também, eles vão ter que assim ralar muito, 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 muito para conseguir ali um emprego que é a mesma coisa que o meu e tal. Não tem aquele pensamento de, poxa, eu quero ficar rico, mas esse pensamento não é só egoísta, não é só pensando em mim não, mas é pensando nas gerações futuras. Então tenha isso na sua mente, você está pensando em ter riqueza, mas não é só para você, é para
é para uma geração inteira além de você. E tem legados que as pessoas deixam que servem para a sociedade mesmo, para o mundo. Invenções ali, poxa, do carro, do avião, da lâmpada. Essas pessoas ficaram ricas com essas invenções, mas elas deixaram um legado bem legal para as gerações futuras. Então, pense nisso. A outra frase das pessoas que demonizam o dinheiro é a seguinte: ser pobre é sinal de humildade. Riqueza só corrompe. Ou seja, pobre é bom e rico é ruim. Vamos supor que dinheiro seja um martelo. Você pode usar esse martelo para destruir coisas ou você pode usar esse martelo para construir coisas. Então, o martelo, ele não é bom e ele não é ruim. O que é bom ou ruim é o que as pessoas fazem com o martelo. A mesma coisa é o dinheiro. O dinheiro não é bom e nem ruim. O que é bom e o que é ruim é o que as pessoas fazem com o dinheiro. Então a ideia de que a humildade está relacionada à pobreza é um mito, porque a humildade não está relacionada à sua carteira, aquilo que você tem na sua carteira. A humildade ela está relacionada ao seu caráter. E existe sim pessoas que são ricas, mas que são humildes, que fazem doações incríveis para a sociedade. Nós vemos ali aquele exemplo do Rio Grande do Sul, que alagou tudo, e as pessoas ali mais ricas, influencers, né, por exemplo, do YouTube, do Instagram, doando assim muito, mas muito dinheiro mesmo. E daí a gente vê, né, se eles não fossem tão ricos assim, não daria para eles ajudarem tanto. Então eles pegaram esse dinheiro, essa ferramenta, esse martelo e construíram algo muito bom, algo muito legal. Eles foram muito solidários. E também existe exemplos ali de pobres que são arrogantes, que são ruins, que existe exemplo de pobres que gostam de pisar nas pessoas para poder crescer. Existe exemplos de pobres que gostam de dar golpe, que gostam de roubar coisas. Por exemplo, aí tem uma pessoa lá, né, em algum lugar andando com uma bicicleta e não prende a bicicleta no lugar devido e tal, e vai lá, entra em algum banco para poder sacar o dinheiro e deixa a bicicleta do lado de fora. Aí vai lá uma pessoa que é pobre, né? No exemplo aqui, eu estou usando o exemplo de um pobre. Aí ela olha para um lado e para o outro e fala assim: ih, vi vantagem. Aí pega a bicicleta e sai correndo. Então você sabe que existem situações que acontecem de pobres que são assim, que gostam de passar por cima dos outros, que gostam de levar vantagem. Então, mais uma vez, o problema ali não está no dinheiro. O dinheiro é uma ferramenta. Você pode usar ele para o bem ou para o mal. Então, se você é uma pessoa boa, o dinheiro ela só vai ampliar isso que você tem dentro de si. Se você for uma pessoa ruim, o dinheiro também vai ampliar essa coisa que você tem dentro de você. Então, se você for uma pessoa boa, o dinheiro vai ampliar a sua capacidade de ajudar as pessoas, de contribuir para um mundo melhor. Então, mais uma vez, dinheiro não transforma as pessoas em pessoas ruins, porque se fosse assim, não haveriam ricos ajudando, contribuindo aí de montão para a sociedade. E também não haveria pobres cometendo crimes e golpes. Então, é o seu caráter e são os seus valores pessoais que vai definir a forma com que você vai lidar com o seu dinheiro e não o dinheiro em si. Bem, agora que a gente já desmascarou os conceitos ruins sobre o dinheiro, as crenças limitantes, eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua relação, o que você entende a relação entre felicidade e dinheiro. Você acha que, de certa forma, dinheiro ele compra felicidade ou não? Qual que é a sua opinião sobre o tema? E a outra coisa que eu quero saber de você é a seguinte: em alguma roda aí de familiares ou de amigos, você já ouviu frases como essas que eu citei aqui no vídeo? Frases que demonizam o dinheiro, que demonizam os ricos? Coloque a sua experiência aqui nos comentários também, que eu quero saber. E para finalizar o vídeo, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero repetir a seguinte frase: dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro é uma ferramenta. Com ele, você pode levantar muros
ou construir pontes. Bem, por hoje é só. Espero que você tenha gostado e eu te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não saia daí, temos outros vídeos super interessantes para você.